Bom dia, eu estou gravando a reunião aqui, a aula, aí eu vou postar no YouTube, tá? Meu nome é Marcelo Padilha, eu sou professor de Bioquímica, de Química e de Bioquímica. A gente vai trabalhar a disciplina de Bioquímica esse semestre. Conforme foi organizado o horário, foi feito de tal forma para a gente terminar em dezembro, tá? Então a gente vai trabalhar nas sextas e vai ter 2 sábados que a gente vai trabalhar. Aí a gente vai procurar trabalhar de forma assíncrona. E aí eu vou gravar um vídeo e postar no YouTube, e aí eu mando o link para vocês, tá? Então a gente vai fazer a apresentação da disciplina de bioquímica. Deixa eu compartilhar aqui. Vocês enxergam aqui o slide? Sim, professor. Então, a disciplina tem 40 horas, a bioquímica, né? Se fosse presencial lá no IFSC, seria a sala dos professores onde eu fico, é bloco 5, sala 532, e esse daqui é meu e-mail, tá? E o livro que a gente usa, que ele é bem didático, é esse Bioquímica Básica, Anita Mazzocco e Bernardo Batista Torres. É um livro de bioquímica bem didático, tá? Ele é bem acessível, assim, para estudar. E se vocês procurarem na internet, vocês encontram o PDF desse livro, tá? Existem outros, existem o Leninger, né, o Voigt, existem vários outros tão bons, mas esse daí eu acho que é o mais didático que tem entre todos. Vou passar o slide aqui. Conteúdo e forma de avaliação. Como a gente está nessa atividade não presencial, como que a gente vai trabalhar? Vai ter 2 avaliações e a terceira nota vai ser seminários. Como fica difícil a gente fazer prova escrita, então vai ser a entrega dos exercícios que vai valer como nota, tá? Toda aula a gente tem uma lista de exercícios, aí de uns 5 ou 6 exercícios, e aí entregando esses exercícios, né, pode ser por e-mail, ou pode ser no WhatsApp, né, fazer um PDF, escanear, ou tirar foto e mandar no particular no WhatsApp, ou mandar por e-mail. Então, a gente vai ter a prova 1, que vai ser o conteúdo, as propriedades gerais da água, aminoácidos, proteínas, hemoglobina, carboidrato e lipídios. Então, a primeira data de entrega é dia 27 de novembro. A prova 2 vai envolver metabolismo. Os exercícios, né? Entregar os exercícios referentes ao metabolismo, que é glicólise, ciclo de Krebs, cadeia de transporte de elétrons. E se a gente conseguir avançar ao metabolismo de lipídios e proteínas. E a prova 3, então, para entregar a prova 2, é no dia 18 de dezembro, que vai ser o nosso último encontro desse semestre. E a prova 3 é equivalente a seminários, que vai ser a apresentação dia 18 de dezembro, e aí a gente vai fazer a divisão das equipes, né? Não hoje, mas provavelmente na semana que vem ou na outra.
Agora, é claro, a frequência que eu coloquei aqui para vocês é se tivesse atividades presenciais. Mas, como é a MP, recomendo a gente não dar falta e nem presença, né? Não fazer o registro de falta nem de presença. Então, o conceito maior ou igual a 6 para ser considerado como apto na disciplina. Então, serão 3 notas, aí faz a média dessas 3 notas. As 2 primeiras notas são entregas das listas de exercícios, e a terceira nota é a apresentação de seminários. Tá? A gente vai ter uma aluna, a Beatriz, que ela vai ser a monitora de bioquímica. O resultado provavelmente oficialmente vai ser terça-feira divulgado, né, depois do feriado. Aí já conversei com ela, eu vou passar o WhatsApp dela. Então, se vocês tiverem dúvidas para a resolução desses exercícios, vocês podem entrar em contato com ela, vocês podem entrar em contato comigo, para tirar dúvida nessas resoluções dos exercícios, tá? Cada aula que a gente tem uma lista de exercícios que vai valer como nota. Então, a gente vai ter esses encontros aqui, que eu coloquei para vocês. Primeiro é hoje, que a gente vai estudar a primeira parte, as propriedades da água, e depois aminoácidos. Aí proteína, aí no dia 6 de novembro, proteínas e hemoglobina. No dia 14 é no sábado. Então, provavelmente eu vou gravar um vídeo e vou jogar no YouTube, né? Aí a aula vai ser assíncrona. Aí no dia 20 do 11 a gente pode fazer uma aula só para tirar dúvidas dos exercícios, né, que está presente. Aí vocês podem jogar no grupo do WhatsApp, né, falar o exercício da lista 2, o exercício 3. Aí a gente marca um dia só para resolver os exercícios que vocês estão com dúvidas, vocês não conseguiram resolver. Aí no dia 27 de novembro, a gente estuda carboidratos e lipídios, e aí é a entrega da atividade P1, né, equivalente à prova 1. Aí no dia 5 do 12, que é um sábado, a gente entra no metabolismo, então eu provavelmente vou gravar um vídeo, e aí a gente vai jogar no YouTube, e eu jogo o link no grupo do WhatsApp. No dia 11, cadeia transporte de elétrons, mais tira dúvidas em relação à entrega das listas de exercícios. E no dia 18, que é nosso último encontro, é entrega das atividades, né, da atividade referente à prova 2, que são as listas de exercícios, e apresentação de seminários, que é equivalente à prova 3. Tá? Vale lembrar que esse calendário aqui proposto é sujeito a mudanças. Tá? Mas aí a gente vai conversando, tá? Porque essas datas não são fixas, por exemplo, da entrega de atividade, por exemplo. Claro que a gente tem que entender que vocês têm outras disciplinas. Então, se tiver prova em outras disciplinas, se vocês quiserem adiar a data da entrega, a gente vai conversando pelo grupo do WhatsApp e a gente vai negociando, tá? Essas datas não são fixas, tá? Somente a apresentação do seminário, que é o nosso último encontro, que é do dia 18 de 12, é só esse que não dá para mudar, porque a partir do dia 18 de dezembro a gente não vai ter mais aula, né? Mas com relação às outras datas, tudo é negociável, tá? Aí a gente pode conversar no grupo do WhatsApp, mandar mensagem e a gente vai vendo, ajustando aí para ficar a melhor forma possível. Então, a primeira parte da aula de hoje seria a água. A água, ela é a molécula da vida.
Então, se a gente olhar o ser humano, ele é composto aproximadamente de 75% de água. Então, a água é importante para o ser humano. Imagina nosso peso aí, se a gente, uma pessoa que pesa 100 quilos, 75 quilos é de água. Então, o pulmão, 86%, fígado, 86%, cérebro, 75% é água, coração, 75%, rins, 83%, sangue, 81%, os músculos, numa forma geral, 75% de água. Então, a água é essencial ali para o bom funcionamento do corpo humano. Então, a gente vai estudar algumas propriedades da água. Então, a água, ela é uma substância importante porque ela faz ligações de hidrogênio. O que são ligações de hidrogênio? Também é chamado de pontes de hidrogênio. Tá? Mas é recomendar, os pontes de hidrogênio e ligação de hidrogênio é a mesma coisa, mas só que eles pedem, eles recomendam utilizar o termo ligação de hidrogênio. Tá? Ele é considerado mais apropriado. Então, o que seria ligação de hidrogênio? Seria a interação de um hidrogênio, né, de uma molécula ligada a flúor, oxigênio ou nitrogênio, que são os três elementos mais eletronegativos da tabela periódica, interagindo com outro flúor, oxigênio ou nitrogênio. Então, vamos imaginar que essa figura do meio é a molécula de água. Essa molécula aqui em vermelho, vamos dizer assim, é o oxigênio, e essas bolas em branca seriam os hidrogênios. Então, esse átomo central seria o oxigênio. Então, se você tem hidrogênio ligado a oxigênio, essa molécula pode fazer ligações de hidrogênio com a molécula vizinha. Então, seria uma força intermoleculares, ou seja, uma força entre moléculas. Então, se a gente pegar uma molécula de água, o oxigênio com o hidrogênio, interagir com outra molécula de água, então a gente vai ter aqui o oxigênio interagindo com o hidrogênio. Então, esse tipo de interação, representado aqui em azul, a gente chama que é ligação de hidrogênio. A ligação de hidrogênio é como se fosse uma cola. Então, a molécula, essa ligação de hidrogênio, ela gruda umas moléculas na outra e dando a propriedade da água, que a gente já vai ver mais um pouquinho para frente. Então, quando a gente fala de ligação de hidrogênio ou ponte de hidrogênio, a gente tem que lembrar que é como se fosse uma cola. Então, se a gente olhar a água na forma de gelo, ela tem bastante ligações de hidrogênio, porque as moléculas ali estão tudo grudadas ali entre outras, vamos imaginar assim. Se ela está aí você aquece o gelo, a água se transforma em água líquida. Então, significa que está rompendo ligações de hidrogênio, pontes de hidrogênio. Aí, se você ferve a água, ela passa para o estado de vapor. Então, você praticamente rompe quase que 100% das ligações de hidrogênio, aí as moléculas ficam soltas. Então, ela sai do estado líquido e vai para o estado gasoso. Então, quando a gente lembrar de ligações de hidrogênio, a gente imagina como é uma cola. Porque quando a gente estudar proteínas, a gente vai ver que a estrutura das proteínas, ela pode ser estabilizada também por ligações de hidrogênio. Então, ligação de hidrogênio é um conceito importante para a gente abordar. A água ela é considerada um dipolo elétrico. O que seria esse dipolo elétrico? Então, a gente tem os três elementos mais eletronegativos da tabela periódica. O que seria eletronegatividade? É a tendência que o elemento tem
de puxar os elétrons de uma ligação química para próximo dele. Então, a gente tem aqui na molécula de água o oxigênio, que ele é em vermelho, e o hidrogênio, que ele é em branco. Ó, o oxigênio é o segundo elemento mais eletronegativo. E o hidrogênio está lá para trás. Então, nessa ligação covalente aqui, que se dá na molécula de água, entre o hidrogênio e o oxigênio, o oxigênio ele vai puxar os elétrons para o lado dele, porque ele é bastante eletronegativo, é o segundo elemento mais eletronegativo da tabela periódica. Então, o oxigênio vai puxar os elétrons para perto dele, e como os elétrons têm cargas negativas, então vai ter um excesso de carga negativa de elétrons no oxigênio. Então, ele é considerado um polo negativo. Para a gente dizer que é o delta, né? O delta minúsculo, esse símbolo, delta maiúsculo da física é um triângulo, né? Então, isso aqui seria delta menos. Agora, o hidrogênio, como ele é pouco eletronegativo, os elétrons vão estar mais próximos do oxigênio. Então, ele vai ficar em deficiência, digamos assim, de elétrons. Então, ele vai adquirir um polo positivo. Então, vai ser delta mais, delta mais. Então, se a gente olhar a água, é uma molécula, é um dipolo elétrico. Ela tem um polo positivo, que é nos hidrogênios, e um polo negativo, que é nos oxigênios. Esse polo é em função da diferença de eletronegatividade. Então, resumindo, o flúor, oxigênio e nitrogênio são os 3 elementos mais eletronegativos da tabela periódica. Então, eles puxam os elétrons da ligação covalente para próximo dele. O hidrogênio é pouco eletronegativo. Então, na água, no H2O, vamos pegar essa figura aqui do lado esquerdo aqui, ó, temos oxigênio e nós temos hidrogênio. Então, o oxigênio ele vai puxar os elétrons para o lado dele. Então, ele vai formar um polo negativo. Então, polo negativo, delta menos. Delta menos. Já o hidrogênio, como ele é pouco eletronegativo, ele vai ficar com pouco elétron ao redor dele. Então, se tem pouco elétrons, ele vai ficar com carga positiva. Então, a água, ela é um dipolo elétrico e ela faz ligações de hidrogênio. E aí a gente vai entender uma das propriedades dela nos próximos slides. Então, a gente tem que lembrar que a água faz ligações de hidrogênio ou pontes de hidrogênio. Então, se a gente olhar a água, ela é uma pouca das substâncias que, quando você congela ela aumenta o volume. Se você pegar qualquer outra substância, né, como o ferro, cobre, prata, qualquer outra substância, quando ela passa do estado líquido para o estado sólido, ela diminui o volume. A grande maioria das substâncias. Agora, a água é o contrário. Você tem água líquida e você congela para passar para o estado sólido, ela aumenta o volume. Por que ocorre isso? Porque essas ligações de hidrogênio vai fazer com que a água fique organizada de tal forma que ela forma um anel com 6 moléculas e esse espaçamento entre uma molécula e outra, ela aumenta. Então, essas ligações de hidrogênio na água têm essa propriedade de, quando a água congela, ela aumenta o seu volume. A grande maioria da substância é o inverso. Se você está no estado líquido e passa ela para o estado sólido, o volume diminui.
né? Então, se ela está no estado sólido, ela tem um menor volume. Se ela está no estado líquido, ela tem um maior volume. Se ela está no estado gasoso, ela tem um volume maior ainda. Então, a água tem essa propriedade inferida pelas ligações de hidrogênio, pelas pontes de hidrogênio. Então, essas ligações de hidrogênio faz um rearranjo, uma organização das moléculas de água, formando um anel com 6 moléculas de água, bem organizado, e prova disso que a água aumenta o seu volume. Então, prova disso, se a gente pegar gelo e colocar ele em água, ele flutua. Por que ele flutua? Porque ele tem menor densidade. Por que ele tem menor densidade? Porque quando ele congela, se você olhar a estrutura dele, ele aumenta o volume do gelo, da água congelada. Então, você põe a água e você põe o gelo, ele flutua. Só voltar aqui. Então, uma propriedade disso, às vezes vocês já tenham até ouvido falar nessa história de pessoas que morrem e congelam o seu corpo. Que aí eles falam, não, no futuro a ciência vai estar avançada, o corpo congelado, ele teoricamente preserva ali, né, evita a decomposição, aí congela o corpo, e pensando, no futuro a ciência vai estar bem avançada, aí pode ressuscitar os mortos. Não sei se vocês já ouviram essa história. Só que essa daí é uma história furada, né? Por quê? Porque se a água congela, né, o nosso corpo é 75% de água. Se congela, a água congelada no nosso corpo, ela aumenta o volume. Se ela aumenta o volume, ela vai estourar as nossas células. Então, não vai ter como ressuscitar a pessoa no futuro, porque as células vai estar tudo estouradas. Então, essa história, não sei se vocês já ouviram, é uma história furada, tá? Congelar o corpo para tentar ressuscitar no futuro. Tudo isso em função da água fazer ligações de hidrogênio, e na forma congelada, ela aumenta o seu volume. Então, se pegar uma pessoa que morreu congelar, o volume da água vai aumentar, né? 75% do nosso corpo é água, então vai aumentar o volume e vai acabar rompendo as células, né? E rompendo as células é praticamente inviável ter a vida. Certo? Então, essa daí é uma das propriedades da água. Tem aqui escala pH. É importante quando a gente vai estudar o sangue, que o nosso sangue ele tem um pH próximo de 7,4. Tá? Então, eu prometo para vocês que somente nessa aula tem umas continhas. Eu já falei com a Beatriz, que ela vai ser a monitora, eu vou passar o WhatsApp dela. Ela tem todos esses exercícios aí, ela entende bem, mas é só na aula de hoje que a gente vai ter essas continhas. Depois de hoje a gente não vai ter mais nenhuma continha de matemática para fazer. Tá? O que é a escala pH? A escala pH é uma relação que mede a acidez. Então, quanto maior for a concentração de íons H+, maior será a acidez e menor será o pH. Então, tem a acidose do sangue e tem a alcalose do sangue. Então, o que são isso? Quando tem alteração do pH do sangue. A acidose seria quando o pH do sangue diminui. E a alcalose é quando o pH do sangue ele aumenta.
Então, o pH ele é uma escala que pode ser medida como pH igual menos log da concentração de H+. Então, exemplo 1 aqui, só para a gente fazer. Uma amostra de sangue apresenta a concentração dos íons H+, igual a 4 vezes 10 elevado a menos 8 mol por litro. Determine o pH desse sangue. Ele deu o dado aqui, log de 4 é 0,60. Então, a gente aplica na fórmula. pH igual menos log da concentração de H+. Então, pH vai ser igual menos log da concentração dos íons H+, que ele forneceu aqui. Então, vai ser 4 vezes 10 elevado a menos 8. Se a gente olhar propriedades de logaritmo na matemática, quando a gente tem uma multiplicação, a gente pode desmembrar isso daqui, essa multiplicação, e ela vai se tornar uma soma. Então, vai ficar pH é igual menos log de 4, logaritmo decimal, mais log de 10 elevado a menos 8. Ele falou para a gente que log de 4 é 0,60. 0,60. Então, vai ficar menos 0,60. E aí, esse logaritmo aqui, quando a gente é decimal, a gente pode cortar a base 10 de 10, pegar o expoente e passar ele multiplicando. Então, vai ficar menos 8. 0,60 menos 8 vai dar menos 7,4. Menos com menos vai ficar mais. Então, o pH dessa amostra de sangue vai ser 7,4. Então, um sangue, né, geralmente, o nosso sangue, em média, tem o pH de 7,4, que equivale a essa concentração dos íons H+, de 4 vezes 10 elevado a menos 8 mol por litro. Então, eu prometo para vocês que somente essa aula aqui, essa primeira parte da aula de hoje, tem umas continhas. Tem os exercícios, mas tem a Beatriz, ela já ela bem dedicada. Vocês podem perguntar para ela, os exercícios são bem parecidos. Somente nessa primeira parte da aula de hoje tem essas continhas. Tá? O exemplo 2. Uma amostra de urina apresenta pH 6,5. Determine a concentração de H+ dessa urina. Então, o pH é igual a menos log da concentração de H+. Então, se a gente multiplicar por negativo dos dois lados, vai ficar log da concentração de H+, logaritmo decimal, né? Quando não tem nada, ele é decimal, é igual a menos pH. Então, a propriedade de logaritmo, a gente pode fazer a concentração dos íons H+, é igual, esse 10 aqui vai ser a base, e o menos pH vai ser o expoente. Então, vai ficar 10 elevado a menos 6,5. Então, fazendo na calculadora, colocando lá na calculadora 10 elevado a menos 6,5, vai dar uma concentração de íons H+, de 3,16 vezes 10 elevado a menos 7 mol por litro. Então, seria a aplicação da fórmula para a gente determinar a concentração dos íons H+. O nosso sangue, ele é tamponado. O que seria dizer o sangue tamponado? Existe um sistema químico no nosso sangue que ele é feito para evitar a variação do pH do nosso sistema sanguíneo. Então, o nosso sangue tem um sistema tampão, ou também chamado de buffer. Então, o que são os tampões? São soluções de ácidos ou bases fracas. O que é um ácido fraco ou uma base fraca? Que ela está parcialmente dissociada. Já vou mostrar um pouco mais para frente.
que mantém o pH do sistema constante, mesmo com a pequena adição de ácidos ou bases. Então, nosso sistema sanguíneo, né, se tiver alguma coisa ali que está alterando o pH do sangue, a gente tem o sistema ácido carbônico e bicarbonato do nosso sangue, que ele mantém ali o pH constante. Então, o que seria um ácido fraco ou uma base fraca? Então, seria um ácido ou uma base, no nosso sangue, seria o ácido carbônico, né? O ácido carbônico é derivado da nossa respiração, que produz o CO2, mas a gente já vai falar daqui a pouco. Então, a gente tem um ácido fraco, é aquele ácido que está pouco dissociado ou pouco ionizado. Então, ó, temos o ácido HA, é um ácido genérico, então ele está pouco dissociado. Então, tem pequena quantidade de H+, e pequenas quantidades de A-. Se você adiciona ácido, você está adicionando íons H+. Então, o que acontece com esse equilíbrio químico? Se você aumenta a concentração de H+, você desloca o equilíbrio para a esquerda, que é chamado de princípio de Le Chatelier. Então, você adicionou íon H+, o equilíbrio é deslocado para a esquerda, no sentido da formação do ácido. Então, eu coloquei até uma seta maior aqui, para indicar que o equilíbrio está sendo deslocado para a esquerda. Aqui só faltou colocar mais H+, aqui que eu não coloquei, mas tem mais, eu vou arrumar o slide e vou colocar no cigarro. Mais H+, faltou aqui. Então, o equilíbrio foi deslocado para a esquerda, no sentido de formação do ácido, HA. Agora, se você adicionar uma base, que é íons ou H-, o que acontece? Os íons H+ aqui, ele reage com o H-. E aí, H+ com H- forma água. Então, dessa forma, você pode adicionar pequenas quantidades de ácido ou de base, que ele mantém o pH constante. Então, todo esse sistema aí de tamponamento é estudado por essa equação, que a gente não precisa decorar essa equação, tá? Equação de Henderson-Hasselbalch, que é o pH do seu sangue, no caso, que é igual ao pKa. O pKa é um valor tabelado para o ácido que você está trabalhando, que seria do ácido carbônico. É tabelado, deve ser fornecido. Mais log da concentração do ânion referente ao ácido, dividido pela concentração do ácido. Tá? Prometo para vocês que essa daqui é a última continha que a gente tem na aula de hoje, tá? E depois disso a gente não trabalha mais com continha, só conceito mesmo. Ó, esse exemplo 3 aqui, ele diz, ó, um dos sistemas que contribuem para o tamponamento do sangue é constituído pelas substâncias ácido carbônico e bicarbonato de sódio. As equações químicas abaixo representam os equilíbrios dessas substâncias no sangue. Então, a gente tem aqui o ácido carbônico, a gente tem o CO2 mais a água. O CO2 vem da onde? Da nossa respiração. Aí tem o bicarbonato de sódio, que em água ele vai estar dissociado, formando sódio mais HCO3. É claro que a gente não precisa decorar essas reações, né? Agora aqui ele fala, ó, considere o pH fisiológico do sangue de 7,4. Em condições normais, em indivíduos saudáveis, o pH do nosso sangue ele é 7,4. Às vezes um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas gira em torno de 7,4. E o pKa, ele é 6,1.
do ácido. Então, determine o valor da razão HCl3- sobre H2CO3. Então, a última conta que a gente vai fazer aqui, prometo para vocês que a gente não faz continhas mais, é pH igual pKa mais log da concentração do HCl3- dividido pela concentração de ácido carbônico. O pH do sangue ele é 7,4, fornecido. pH do sangue 7,4. O pK, esse valor aqui é tabelado, tem que ser fornecido, que é do ácido carbônico, que é 6,1. Mais log da concentração de HCl3- dividido por H2CO3. Então, o logaritmo de HCl3- dividido por H2CO3 vai ser igual a 7,4 menos 6,1. 7,4 menos 6,1 vai dar 1,3. Quando não tem nada no logaritmo, isso daqui é um logaritmo decimal. Então, esse logaritmo vai ser a base, e esse número aqui, 1,3, vai ser o expoente. Então, a concentração de HCO3- dividido por H2CO3 vai dar igual a 10 elevado a 1,3. 10 elevado a 1,3, fazendo na calculadora, vai dar um valor bem próximo de 20, 19,95. O que quer dizer? Que no tamponamento do nosso sangue, a concentração do bicarbonato ela é 20 vezes maior do que a concentração do ácido carbônico. Então, é o bicarbonato e o ácido carbônico que está responsável ali para manter o pH do nosso sangue estável. Então, é com essa relação que a gente estuda o pH fisiológico do sangue. Então, essa primeira parte da aula seria isso. É uma parte rápida, né? Eu prometo a vocês de que somente hoje a gente tem essas continhas. A enfermagem não, né? Eu vejo que não né, a finalidade de ficar fazendo cálculos e tudo. Mas seria isso. Tem a Beatriz, que aí eu vou passar o contato do WhatsApp para ela, para vocês, né, no grupo do WhatsApp. Ela entende bem essa parte, né, para tirar dúvidas. Eu coloquei uma lista de exercícios no Cigar, acho que tem uns 5 ou 6 exercícios, mais ou menos. Tá? Então, aí, para entregar no dia 27 de novembro, tá? Valendo a prova 1. A Nicole perguntou, não vamos ter aula em fevereiro e março? Sim, vocês vão ter, mas só que é das outras disciplinas. Se eu não me engano, é a bioquímica, são as disciplinas de 40 horas, se eu não me engano. Foi concentrada tudo para finalizar ainda esse ano. E a disciplina que tem maior carga horária, aí sim, aí vai terminar em fevereiro ou em março, se eu não me engano, vai ter em março. Tá? Então, é bioquímica, biologia, as de biologia que vocês têm, acho que imunologia. As de biologia e a de bioquímica ficou dessa forma, concentrada para terminar em dezembro. Beleza? Então, o que eu tinha para falar hoje, nessa primeira etapa da aula, seria isso. Então, a segunda etapa de hoje seria aminoácidos. Nós podemos fazer um intervalo agora e voltar 9h30, pode ser? Ou 9h15? Pode ser 9h15?
Então, 9h15 a gente retorna com a aula sobre aminoácidos. Certo? Então, daqui a pouco a gente volta. Até mais. Vou cancelar a gravação.